Por que devo ler em português? Muitos dos meus alunos perguntam-me isso. Eles dizem: ler não me ajuda a falar. Eu entendo bem essa ideia, pois antes pensei exatamente o mesmo. Quando comecei a aprender português, cada segunda palavra era estranha. Mais de uma vez eu quis parar. Mas nesse momento aprendi algo importante. Algo que mudou o meu português por completo. E hoje sei. Ler foi a razão de eu começar a pensar em português. Muitos aprendentes cometem, no início, um grande engano. Eles acreditam: falar aprende-se apenas falando. Pensam: se eu falar mais, vou melhorar automaticamente. E todo o resto, especialmente ler, parece lento, aborrecido e meio inútil. Talvez tu penses isso também. Talvez já tenhas visto um livro ou texto em português e pensado: isto é difícil demais. Isso não me ajuda a falar. Eu traduzo tudo na cabeça, de qualquer forma. Ouço este pensamento muitas vezes dos meus alunos. E para ser honesto, eu também já pensei assim. Ler no início parece um grande travão. Tu ficas sentado, lês devagar, entendes pouco e perguntas: por que faço isto afinal? Por isso quero perguntar-te: lês em português ou evitas o mais possível? Sê honesto contigo. Muitos evitam ler porque isso nos deixa inseguros, mas é aqui que algo importante começa. Esse erro de pensamento bloqueia muitos estudantes por muito tempo. Neste vídeo, quero mostrar-te por que ler não é um desvio, mas sim uma chave. E porque é aqui que o teu português pode começar a mudar de verdade. No início da minha viagem no português, a minha realidade era igual. Eu tinha os meus primeiros textos em português à frente e sentia-me como se andasse no nevoeiro. Li cada frase muito devagar. Depois de 2, 3 palavras, eu tinha de parar. Algumas frases li 3 vezes e mesmo assim não entendi bem. Isso foi frustrante. Senti-me inseguro e comparei-me muitas vezes com os outros. Vi quão rápido eles liam, quão soltos falavam e pensei: há algo errado comigo. Na minha cabeça voltava sempre o mesmo pensamento: sou mau em línguas. Talvez eu não tenha talento para isso. Talvez o português seja simplesmente difícil demais para mim. Esse pensamento acompanhou-me por muito tempo e fez-me sentir menor do que era. Às vezes quis desistir, porque pensava que nunca chegaria a esse nível. Mas hoje sei algo que teria mudado tudo naquela época circa. O problema não era a minha inteligência. O problema não era a minha motivação. Nem era o meu cérebro. Esse não era o meu problema. A viragem chegou silenciosa, quase invisível. Continuei a ler, mesmo sendo difícil. De repente notei coisas novas. Certas palavras apareciam sempre outra vez. No início, procurei-as em cada ocasião. Depois percebi: eu já conheço esta palavra. Já não precisava abrir o dicionário. Eu entendia-a simplesmente porque a tinha visto muitas vezes. Aí começa algo importante no cérebro. Ele começa a reconhecer padrões. As palavras não estão sozinhas. Surgem quase sempre nas mesmas situações. A minha cabeça guardou essas ligações sem estudo consciente. Então vieram os primeiros momentos. Ahá! Li uma frase e de repente entendi tudo. Não perfeito, mas suficiente. A sensação foi incrível. Foi como se uma porta se abrisse. A partir desse momento soube: ler trabalha em silêncio por mim. Não é alto, não é rápido, mas é muito eficaz. Agora pergunto-te: conheces esta sensação? Já notaste que entendes uma frase em português de repente, sem pensar? Quando lês, treinas o teu cérebro de forma muito natural. Imagina as palavras como pequenos blocos. No começo tens poucos blocos e tudo parece frágil. Ao ler, chegam sempre mais blocos. E o melhor, eles chegam automaticamente. Não precisas memorizá-los. Vês-os muitas vezes, em frases diferentes,
em situações variadas. Essa repetição acontece sem pressão. Ninguém está a olhar. Ninguém te avalia. Não há teste nem erros. Pode ser lento, podes parar, podes voltar atrás. Por isso ler é tão forte. É treino silencioso. O teu cérebro trabalha no fundo e liga as palavras. Ele recorda que palavras combinam e como as frases se constroem. E um dia acontece algo especial. Acontece simplesmente. Quando falas, essas palavras aparecem sozinhas. Muitas vezes não sabes por quê, mas elas estão lá. Precisas traduzir menos, pensar menos. Ler prepara a tua fala, mesmo quando não falas. É como um treino interior que te torna mais seguro, sem stress, sem pressão, mas com efeito real. Se lês com regularidade, o teu vocabulário muda devagar, mas muda muito. No começo procuras cada palavra na cabeça. Queres dizer algo, mas a frase trava. Ao ler acontece outra coisa. Vês as palavras sempre de novo. Não uma vez, mas 10, 20 vezes. Em frases diferentes, em histórias diferentes. O teu cérebro guarda essas palavras sem estudo consciente. E então, um dia, percebes isso no dia a dia. Queres dizer algo e de repente a palavra sai. Não pensas muito. Já não traduzes palavra por palavra. A frase sai mais rápido. Isso dá segurança. Lembro-me bem de um momento em que disse a primeira frase inteira sem parar na cabeça. Não foi nada especial. Era uma frase normal. Mas para mim foi um passo enorme. Eu soube. Algo mudou. E isso não veio de decorar. Veio de ler. Faz aqui uma pequena pausa. Pensa numa palavra em português que antes era difícil e agora sai mais fácil. Assim se sente o progresso. Ao ler, aprendes gramática sem parecer gramaticirca. Não ficas diante de tabelas, não decoras regras longas. Vês a língua como ela é usada. Em frases reais, em textos reais. Vês muitas vezes o a, os, as, é. Um dia, simplesmente sabes o que soa certo. Não porque explicas a regra, mas porque o teu ouvido acerta. O mesmo acontece com os tempos verbais. Lês como as pessoas falam sobre ontem, hoje ou amanhã. Vês como os verbos mudam de forma automaticirca, o teu cérebro guarda esses padrões sem pressão. Quando mais tarde falas ou escreves, recorres a eles, de forma inconsciente. A grande diferença é: tabelas são frias. Elas explicam, mas ficam presas na cabeça. Textos são vivos. Mostram-te a gramática em movimento. Sempre de novo, em muitas variações. Por isso ela fitirca. Ler é como um professor calmo que te acompanha sem estresse. Com o tempo acontece algo muito importante. A tua voz interior muda. No início lês e traduzes quase cada frase para a tua língua. Isso gasta energia e cansa. Mas quanto mais lês, mais vezes essa tradução desaparece. Entendes a frase diretamente, sem desvio. Na tua cabeça nascem frases inteiras em português, não palavras soltas. E aqui começa a virada. De repente percebes que já não controlas tudo. A língua anda um pouco sozinha. Quando quiseres falar depois, não precisas construir tudo. A estrutura já existe. O pensar acalma. O falar fica mais fluido. Ler é o lugar onde o português se torna, pouco a pouco, a tua língua interior. Não é alto, não é visível, mas é muito forte. Ler com erros! O maior erro na leitura é querer entender tudo. Quase todos os estudantes fazem isso. Lês um texto e paras já na primeira palavra estranha. Pega no dicionário. Traduzes. Depois continuas até a próxima palavra que não conheces. Outra vez parar. Outra vez procurar. Após algumas linhas ficas cansado, frustrado e pensas: ler não serve para nada. Mas aqui está o engano. Ler não é um teste. Ninguém espera que entendas cada palavra. Mesmo nativos não entendem tudo em todo o texto.
O sentido da leitura não é perfeição, mas fluxo. O teu cérebro precisa de movimento. Se paras sempre, cortas este fluxo vezes, sem conta. Então a tua cabeça não vê padrões. Vê apenas palavras soltas, sem ligações. Dicionário demais é como um travão. Parece esforço, mas bloqueia o estudo. Muito melhor é seguir a ler, mesmo sem entender tudo. Muitas vezes a frase seguinte explica a palavra sozinha. Às vezes nem precisas da palavra para entender o texto. E por vezes só entendes o sentido na terceira ou quarta leitura. Assim o teu cérebro aprende melhor. Ler pode ser imperfeito. Podes saltar palavras. Podes adivinhar. Podes entender só por alto. Isso não é erro, é caminho. Quando aprendes a ler com incerteza, ler fica súbito mais leve. Ficas mais tempo no texto. Tens menos estresse. E o teu vocabulário cresce mesmo assim. Talvez até mais rápido. Uma boa dica é, não perguntes o que significa cada palavra. Mas, sobre o que é isto? Se podes responder, já entendeste o suficiente. Guarda o dicionário para uma ou duas palavras importantes no fim, não para cada pequeno detalhe. Ler é como passear, não como tropeçar. Quanto mais fluido caminhas, mais longe chegas. Se deixas este erro, toda a tua leitura muda. E aí começa o verdadeiro aprendizado. Ler bem não é ler muito, é ler com qualidade. Sobretudo no início, textos curtos são perfeitos. Um artigo pequeno, uma história curta, um trecho de livro. Não precisas terminar um capítulo inteiro. Basta leres alguns minutos e manter a calma. Mais importante que o tamanho é a regularidade. Melhor 10 minutos por dia do que 1 hora por semana. Assim o português fica ativo na tua cabeça, sem pressão. Ler deve parecer leve, não trabalho. Define sempre um objetivo pequeno. Por exemplo, hoje leio uma página. Ou, leio até ao fim deste texto sem parar. Se alcanças esse objetivo, é um sucesso. São estes pequenos sucessos que te mantêm motivado. Se sentes que estás cansado, para. Ler só funciona bem com a mente relaxada. Não precisas provar nada. Aprendes para ti. E mais uma coisa importante. Lê coisas que realmente te interessam. Não o que devias aprender, mas o que te desperta curiosidade. Histórias, temas, pessoas, dia a dia. A língua vive do interesse. Uma pergunta para ti. O que lês agora em português? Um livro, notícias, textos curtos ou talvez ainda nada? Escreve isso de forma consciente. O primeiro passo não é ler perfeito, mas começar. Motivação fica muitas vezes abstrata até ser visível. Aqui os números ajudam. Imagina que lês apenas 10 páginas por dia. Parece pouco. Talvez 20 minutos por dia. Muitas pessoas passam mais tempo no telemóvel. Mas agora vem a parte importante. Página por página. 10 páginas por dia são mais de 3.000 páginas em um ano. Isso são vários livros, milhares de frases, dezenas de milhares de palavras que o teu cérebro viu. Mesmo que aprendas ativamente só uma parte, o efeito é enorme. O teu vocabulário cresce sem que percebas todos os dias. A tua gramática fica mais firme porque vês as estruturas muitas vezes. O teu sentimento para o português fica mais forte, e isso torna o progresso visível. Podes dizer, eu consegui, eu li estas páginas, isto é real, isto é mensurável. Aprender parece muitas vezes invisível, mas ler deixa marcas. Cada página é um passo pequeno. E muitos passos pequenos mudam, no fim, todo o teu português. Quando vês o progresso desse jeito, a motivação muda. Ela deixa de ser só um sentimento e vira algo concreto que te empurra. Ler e falar pertencem juntos. Ler é a preparação. Falar é a ação. Se lês muito, entras diferente nas conversas. Tens menos medo porque sabes que as palavras estão na cabeça.
Já as viste, já as leste muitas vezes, talvez até as tenhas ouvido por dentro. Isso faz-te sentir mais seguro, mesmo com erros. E é justamente isso que te torna mais corajoso. Ao falar, não precisas inventar tudo de novo. Muitas frases saem do sentimento. Soam mais naturais porque já as leste de forma parecida. Ler dá-te um estoque interno de língua. Quando falas, recorres a esse estoque. Não perfeito, mas verdadeiro. O medo diminui porque pensas. Eu conheço esta estrutura. Eu conheço estas palavras. E quanto mais vives este ciclo, ler, entender, falar, mais cresce a tua confiança. Ler acalma-te, falar dá-te vida. Juntos são a combinação mais forte para um português natural. Por fim, quero dizer-te algo importante. Se ouviste até aqui, és alguém que quer mesmo mudar algo. Aprender português não é um sprint, é um caminho. E ler é um dos companheiros mais honestos nesse caminho. Não precisas do livro perfeito, nem do nível perfeito, nem do plano perfeito. Só precisas decidir continuar. Uma página hoje, talvez 2 amanhã. E um dia percebes que algo mudou. Não de repente, mas em silêncio. As palavras chegam mais rápido e as frases parecem mais certas. As conversas dão menos medo. Isto é aprendizagem de verdade. Se este vídeo te ajudou, escreve nos comentários. Diz o que estás a ler em português ou o que gostarias de ler. Isso motiva não só a mim, mas também outros estudantes. Se tens perguntas ou estás inseguro, escreve também aí embaixo. Eu leio tudo. Se queres que mais pessoas descubram este caminho, dá um gosto no vídeo. Partilha-o com quem esteja a aprender português. E não te esqueças de subscrever o canal para receber dicas calmas e honestas de português. Eu acompanho-te com prazer. E lembra-te, cada página conta, cada palavra conta. E estás mais longe do que pensas. Continua, mantém a curiosidade e confia no teu próprio caminho.